A doutrina, a partir de Inácio de Antioquia, ele deixa claro que... E ele manda 7 cartas, né, às igrejas mais próximas, e ele cria ali a hierarquia a partir dali. Isso é, obedeça a seu bispo, porque ele é o próprio Jesus aqui na terra. Não devemos judaizar. Ou não devemos judaizar, que ele dizia, era guardar a lei do eterno. Então, a partir dali, houve um desvio. Mas dentro da história, você pode rastrear pessoas que sempre andaram de acordo com a palavra do eterno. E a questão do julgamento sobre uma pessoa que não recebeu a palavra correta, eu não posso julgar quanto a isso. Se a pessoa não ouviu falar do certo, como é que ela pode ser julgada? Quem vai julgar é o eterno. Agora, o que é o apóstata? O que é o incrédulo? É aquele que ouve a verdade, ouve a forma correta da coisa e continua errado. Esse está errado, esse está lascado. Esse aí eu posso julgar. Esse aí a Escritura diz que está perdido. E Yeshua, uma certa vez pregando para algumas pessoas, ele disse assim, agora que eu vos falei, vocês têm pecado. O que Yeshua está dizendo? Antes, vocês não poderiam ser condenados porque não tinham ouvido falar da forma como eu falei, da forma que eu expliquei. Mas agora vocês têm. Certo? Então, se a pessoa não ouviu falar, foi ensinada errada, aí, santa paciência, deixar que o Eterno julgue. Agora, aqueles que pregam contra a lei do Eterno de forma deliberada, dizendo que a lei não serve mais, que agora eu estou numa graça aqui, não sei que graça é essa que escolhe o mandamento que vai guardar, né? Tem esse negócio. Eu só quero aquele ali me apraz, esse não, esse daqui dá certo. Mas aquele ali eu não quero não. Esse tipo de graça aí eu quero longe de mim, viu? Eu vou responder a pergunta que o Cleiton fez aí, está ao vivo. Ele perguntou, ele também, se realmente a YHWH é correto? Se refere a YHWH. Está escrito aqui, ó, em Êxodo capítulo 3, versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou, né, o tetragrama, aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como ele, Deus Todo-Poderoso. Mas o meu nome, o de Revavre, não lhe foi conhecido. E se você for para Gênesis 17, o próprio versículo 1 de Gênesis 17, ele vai narrar o seguinte, que o tetragrama apareceu para Abraão. Aí fala que o tetragrama disse para Abraão, ele Shaddai, eu sou Deus poderoso, e vai comunicando ali com Abraão. O que acontece? É que Deus ele não se identificou, se revelou ou não revelou o tetragrama para Abraão, mas ele se apresentou com o título de ele, né? O Deus Todo-Poderoso, pelas razões pela qual o próprio o Moré Nazareno aí já falou, entendeu? Que era um nome comum que era utilizado na época, as pessoas não conheciam, por exemplo, o tetragrama naquela época. O nome de uma divindade suprema que era conhecido na época era ele, entendeu? É igual hoje. Hoje, se você for escrever a respeito de alguma divindade, qual o nome que você vai usar para dizer que ele é o supremo? Não é, em português você não vai usar Deus? Certo? É a mesma coisa que acontece lá quando os narradores da Bíblia estão narrando e quando essas coisas vão desenvolvendo. Aí quando Deus chama Moisés, Deus pega e fala, que aparece para Moisés com esse nome, né, o tetragrama, e dizendo que ele é o mesmo que apareceu. Aí tem alguns aí na internet, olha, que existem vários deuses, ele é um deus, Shaddai é outro deus, Yehová é outro deus. Não, não é isso, gente. Existem termos aqui. Não é o Bilote, não, é? Não, é outros aí, que são contra o levar processo. Por exemplo, Shaddai aqui não deve ser interpretado como o nome de um deus, ainda que naquela época era usado como atributo deste Deus, né? Deus Todo-Poderoso, por isso está traduzido Deus Todo-Poderoso. Aqui não são dois deuses, mas é o Deus Todo-Poderoso que apareceu com esse título para Abraão
e que o nome dele é o tetragrama. É isso que o texto está informando. Entende? Agora o irmão tinha colocado uma questão aí, então a gente tem que entender uma coisa também. Elohim, quando usado no sentido de supremo, criador, de todo-poderoso, de uma deidade mesmo, de divindade, no sentido comum, ela só pode ser entendida sendo aplicada para o tetragrama. Entende? Só ele é. Não existe outro ser que é criador, todo-poderoso, né? A fonte de todas as coisas, é só ele que é este Deus. Então a gente tem que entender isso para não fazer confusão. Por isso que eu estou explicando como que se deve ser interpretado. Porque, por exemplo, está escrito lá em Êxodo, o Eterno falando, e farei de ti Deus sobre Faraó, Elohim sobre Faraó. Não é que ali era outra divindade que Deus estava criando. Mas Deus estava concedendo a autoridade para Moisés o representá-lo e efetuar as obras que ele fez. Irmãos, eu vou ter que dar uma saída, que eu tô no trabalho, tô trabalhando, né? Eu dei uma paradinha aqui na praça só para... Mas acho que o irmão falou sobre o tetragrama. Assim. Zacai, eu queria te fazer uma pergunta antes de tu descer, rapaz. Passa, jovem. Porque você falou sobre a questão de anjo, o anjo do Senhor, né? Que é a aparição que em alguns textos... Aí eu não entendi bem na tua colocação. Tu entende que aquela aparição ali do anjo do Senhor seria uma própria teofania de Deus ali, do Pai? Sim. Ah, tá bom então. Mas anjo do Senhor não é pro Pai. Calma aí, irmão. Vamos devagar. Se acalme, Kleber. Eu quero saber se é uma teofania do Eterno, de Deus. Sim, ali. E ele crê que sim. O texto e contexto deixa claro que é Malá Yahweh, é o Eterno falando ali. Aí alguns querem jogar a pessoa do Machia, mas isso aí você inferir. O texto está dizendo que é o Eterno. Pronto. Agora, se você quiser inferir que ali é o Machia ou outra pessoa, você pode. Mas o texto, porque, assim, a conversa lá é o Eterno e outra pessoa, e outro indivíduo. Pronto. É porque, assim, a expressão anjo do Senhor, essa expressão, quando é dada no Antigo Testamento, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente consegue identificar ali que aquela teofania ali seria o próprio Cristo, né? Seria uma manifestação de Cristo ali no Antigo Testamento. E a questão aqui, quando Deus aparece ali para Abraão, né? Quando você vai para capítulo 8 de João ali, o próprio Machia ali, Jesus diz que Abraão viu o seu dia e se alegrou quando o viu, né? Uhum. E aí fica aquele questionamento. A gente entende que ali, em Gênesis 17, Jesus também se manifesta ali a Abraão. Porque ele diz que Abraão... Tem essa perspectiva aí. Né? Então, assim, porque é o que eu entendo, Zacai. Eu entendo que o Novo Testamento, ele traz clareza, ele traz a plenitude da revelação do Antigo. Eu entendo que várias coisas que é escrita no Novo Testamento traz luz no Antigo Testamento. Eu não consigo identificar algumas coisas no Antigo Testamento, mas quando Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos, ele começa a trazer luz naquilo que eles não tinham entendimento. Ele veio para fazer isso, né? Explicar, né? Tornar pleno, né? Plerosai é tornar pleno. Agora, vou só concluir aqui a questão do tetragrama, que às vezes há muita confusão. Mas veja bem, se a pessoa tem alguma dúvida sobre a pronúncia completa do tetragrama, eu sempre digo o seguinte: rapaz, se você diz aleluia de todo o seu coração, você está louvando o Criador do céu e da terra. Aleluia. Iá é o bigrama, é a forma, só no em Salmos, Iá aparece 46 vezes, o termo Iá. Iá é um dos nomes do Eterno, é o bigrama, certo? Então quando eu digo aleluia, eu estou louvando ao Eterno. Halel, que vem de louvar, Iá, o Eterno. E há outros textos bíblicos que está separado o nome Iá, de forma separada.
louvai a Iá, dais graças a Iá, e daí por diante. O próprio Moshe, quando canta, ele não usa o tetragrama em si, completo. Ele usa Iá. Iá é meu forte, meu poderoso. Iá. Então, se você disser Iá, você está dizendo o nome do Eterno. Se você disser Yahu, você está falando do trigrama. Isso é certeza da pronúncia. Por que é certeza da pronúncia? Eu tenho Eliyahu, eu tenho Yeshayahu, Irmiyahu e daí por diante. Então, esse Yahu é o trigrama. Então, tenho certeza. O que os eruditos batem em cabeça hoje é exatamente o tetragrama, a pronúncia das 4 letras completas. Alguns dizem que é só Yahu, porque a última letra não teria som. Outros vai dizer que é Yahweh, e esse que diz que é Yahweh é a maioria. A maioria dos eruditos, dos doutores, dizem que é Yahweh. Outros vão dizer que é Yahuai. Aí eles têm lá a sua explicação morfológica para essa questão. Então, tem dúvida? Pronto, diga Iá ou Yahu, tá beleza, você está citando o nome do Eterno de qualquer forma. Não briga com isso não. Agora, eu vou caçar com o resto aqui, te acalma aí. Agora, Jeová é que não é. Não, mas não é mesmo. Jeová é complicado. Não, Jeová não é, mas não é nunca, sabe o que é nunca? Nunca. Certo? E eu tenho até um debate aí para acontecer lá para quinta-feira ou sábado à noite com o Adriano, que eu vou mostrar de forma histórica e gramatical que Jeová não é nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Vai ser massacre porque ele não sabe nada de hebraico, aí o campo dele fica vago. Bom dia. Bom dia. Professor Kleber Guedes, muito obrigado pelo convite, saudado, os demais aí. Tudo bem, meu irmão? Inclusive, Nazareno, eu gostei daquela sua explicação que o senhor deu a respeito de 1 Coríntios, capítulo 10, 9, e na Bíblia tem MM, eles colocam a palavra Jeová, só que em todas as Bíblias está Cristo. Inclusive, o próprio contexto deixa claro que é Cristo. Né? E o senhor colocou... o senhor vê... Veja só. E o senhor vê é por isso que eu não debato com TJs, né? Porque são muitos desonestos. E o senhor viu que ele pediu como é que estava no manuscrito mais antigo. E o senhor apresentou no manuscrito mais antigo, e se não me engano, a palavra lá era Cristo, né? Aí, quando o senhor apresentou que no manuscrito mais antigo é Cristo, aí ele quis jogar para o contexto. Aí se torou, porque o contexto também diz que é Cristo. O contexto ali não tem para onde correr, não, viu? E assim, quando você trabalha manuscritos, você tem que ter muito cuidado com aquilo que está falando. Porque assim, tanto o sinaítico como o Vaticano traz Kyrios. Só que o cara vai pegar um texto que está citando o sinaítico e o Vaticano lá da internet. Não, você pega o texto sinaítico, que o Códex Sinaítico, por exemplo, você tem ele online, o Vaticano não. Mas eu tenho um programa que tem todos eles. Qual é o diferencial desses códex quando você fala de crítica textual? Bora lá. Primeiro, o manuscrito mais antigo, que é o P46, traz a palavra Cristo, né? Ele traz o mais antigo. Os demais códex, o alexandrino não, o alexandrino também traz Cristo. Já o sinaítico Vaticano, que é da mesma data do alexandrino, traz Kyrios. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? É que quando eu estou mencionando um nome sagrado nos códex, eu não coloco o nome completo. Eu coloco apenas as iniciais. Então tá o K e o Y lá, certo? Kyrios. Porque o tradutor entendeu que estava falando da divindade. E esse Kyrios, dentro do Novo Testamento, ele pode ser usado tanto para o Eterno, quando está citando um texto do chamado Antigo Testamento, Daná, como para Yeshua. Aí eu já vi um argumento deles dizendo o seguinte: não, mas Abraão também é chamado de Kyrios. Rapaz! Pai Eterno! Aí eu não gosto nem de gastar munição não, mas eu vou gastar essa aqui. É só pegar o texto lá do Códex Sinaítico, Vaticano, seja ele qual for, que lá
quando se escreve Kyrios, se tratando de seres humanos, outros senhores, não se escreve como nome na sacra. Se escreve de forma completa, tá? O nome completinho lá, Kyrios, escrito completo. Quando se trata de nome na sacra, se referindo à divindade, ele sempre será apenas as iniciais. Esse é o diferencial. O cara quer fazer uma comparação dessa, levando para o português, e o cara se arrebenta. Então, queria voltar aqui para o foco que a gente estamos trabalhando ainda. Mas, meu irmão, eu vou ter que sair mesmo, vou ter que trabalhar, porque senão não paga os boletos, viu? Shalom a todos. Seja bem-vindo. Se você quiser voltar, vai ser bem-vindo. Tranquilo, só lá para as 4 horas agora. Vou te dar só mais um toque aí, Zacai. Depois tu olha na TNM, Lucas capítulo 1, verso 78, lá que tem Jeová, e não tem manuscritos que lá é Senhor também, e eles traduziram como Jeová. Eu dou uma olhada. Dê uma olhada lá, Na que hora. fala daquele que vai preparar o caminho para o Senhor. Olha lá, eles colocaram Jeová, viu? E lá é Quírios. Pois tá bom, meu irmão. Shalom, shalom. Então, pessoal, vamos continuar aqui trabalhando a questão da palavra Elohim, que eu acho que é aquilo que mais traz confusão na cabeça das pessoas, né? Então, a palavra Elohim, como a gente já explicou, a gente já demonstrou, ela é usada, sendo aplicada para juízes de Israel, como a gente mostrou em Êxodo 22, versículo 8. Tem outras passagens bíblicas também. Ela é usada para seres divinos, como, por exemplo, o anjo que aparece para Jacó, né? Aquele anjo ali é chamado por Jacó de Deus, de ele. Ali não é o próprio Deus que estava ali, mas ali era um anjo que estava ali em forma humana, lutou com Jacó, e ali ele é chamado de Deus. Se você for para outros textos bíblicos, como Jó 38:7, os anjos também assim vão ser chamados, esses seres celestiais. Elohim também é usado para os deuses pagãos. Agora, nesse sentido aqui, aqui está falando de divindade, só que essas divindades aqui, elas são falsas, elas não existem. Eram crenças dos povos da época. E a palavra Elohim, quando usado para o tetagrama, para Yud-He-Vav-He, deve ser entendido sempre como um plural intensivo, né? E não como um plural quantitativo, um plural numérico. Então, jamais pode-se usar a palavra Elohim para dizer que está ali falando de quantidade de seres. Porque se Professor assim... Kleber. Deixa eu só concluir aqui. Só concluir o raciocínio. Porque Eu tenho uma se dúvida assim fazer, você vai ter que traduzir por deuses, certo? E Jeová, ele não é uma quantidade de deuses, ou Yehová, o tetagrama, Yahvé não é uma quantidade de deuses, mas ele é um só, certo? Pode falar aí que a gente vai... Eu tenho uma dúvida, professor. Por quê? O que acontece? Quando a gente vê ali no contexto que o anjo desce e ele luta com Jacó, acontece algumas coisas que geralmente os anjos eles não têm essas características. Isso que eu ia falar. Mudar o nome, ele mudou o nome de Jacó, colocando como Israel, e também tocou na coxa dele, que até o contexto fala que ele ficou manco. Entendeu? Então parece que aquele Elohim que aparece ali seja o Deus verdadeiro. A gente não pode dizer se é Jesus, né, o filho do homem, ou se é Yahvé. Mas que ele é uma teofania, né? Que é uma teofania, mas que parece que revela que é o Pai, que é o Criador que estava ali com Israel. Então, deixa eu falar para você. O Deus de Israel, o Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, ele não se materializa, certo? Ele não se materializa. Ele não vem de forma... Então física, ali é Jesus, irmão? Deixa eu concluir aqui, por favor. Agora eu passo para vocês. Ele não pode se materializar. Ele nunca foi visto por nenhum ser humano. E nem pode ver, certo? Ele é inacessível, segundo as Escrituras, segundo Jesus, segundo Paulo e outros autores da Bíblia.
Então, existe seres celestiais que vêm a este mundo para representar o eterno. Certo? Essa foi uma das ocasiões. Quando se lê o texto lá de Gênesis, parece que é 35, me até dito lá que parece que apareceu um homem. Nós interpretamos que ali é um ser celestial. Apareceu um homem e ali ficou e lutou com Jacó. Então a gente interpreta que ali era um anjo que se materializou. Existe dentro do cristianismo, do judaísmo, esse tipo de interpretação. E existe outra interpretação que entende que ali era literalmente, né, literalmente um ser humano. Por que alguém vai dizer, não, ali é uma teofania, ali era o próprio Deus em carne? Por causa da palavra ele, que ali aparece, que está traduzido Deus para o português. Aí eu já expliquei para vocês, aqui eu estou utilizando aqui de um léxico, o léxico de Strong, em seus comentários, mostrando para vocês que essa palavra ela não é monática, ela não é usada só para o ser supremo. Ela é usada também para seres celestiais, que se materializavam, que vêm este mundo para representar o Todo-Poderoso. Certo? E ali é uma ocasião que entendemos ser esse anjo. Professor Kleber Guedes, veja só. Ali, veja bem. Ali, até onde eu entendo de gente dentro do cristianismo, aquele anjo ali é Jesus. Porque se a gente pegar a angelologia e fazer um estudo profundo, a gente vai ver os atributos do anjo, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. O primeiro ponto, o anjo ele não tem autoridade de mudar o nome de ninguém. E ali aquele anjo, teofanicamente, ele muda o nome. E outra, tem uma certa batalha entre Jacó e aquele anjo teofanicamente falando. E se fosse um anjo ali, não tinha só rompido a conjuntura da coxa dele, tinha espedaçado ele. Agora, como é que eu interpreto aquilo ali, fazendo uma exegese básica, simples, a respeito daquilo ali? Vamos lá, um fato anterior que acontece ali é a visão de Jacó com a escada, que ele vê a escada. Porém, olha só que interessante. Quando ele vê a escada, na visão dele ele vê anjos subindo e descendo. No topo da escada ele vê um homem diferente dos anjos. Ele vê uma pessoa lá no topo da escada, porém ele não sabe quem é. Quando ele tem a briga lá com o anjo, certo? No final, ele não diz que é o anjo. Ele diz que realmente é Deus, o Senhor, ao qual ele lutou, certo? E não morreu. Ou seja, se aquele ser que estava lutando com ele era um anjo, eles teriam identificado como qualquer anjo que estava descendo e subindo na escada. Mas pelo contrário. Na visão que ele tem da escada, ele diz que vê anjos. E no topo da escada existe uma pessoa. Na briga que ele teve, ele não disse que era um anjo, ele disse que era o propriamente Deus. Então ele identifica que aquele camarada que ele estava brigando era um homem que estava no topo da escada. Você está entendendo? Então essas são as características que a gente vê claramente, certo? Que de fato aquilo ali era um anjo. E o próprio Jacó diz: lutei com Deus e não morri. Ou prevaleceu, alguma coisa desse tipo. Você está entendendo? Então, assim, teofanicamente falando, a gente vê várias aparições de Cristo no Antigo Testamento. O anjo que aparece a Josué. A Josué ali, né? Eu já ia citar essa questão para ti, meu Mucam, para tu dar uma lembrada aí. O anjo que aparece a Josué ali, que vai batalhar ali, recebe adoração, Isso. recebe sacrifício. E nenhum anjo, né? A angelologia pode receber adoração ou sacrifício. Isso. Você for para
Deixa eu só concluir aqui, rapidinho. E veja que quando Jacó ele luta com o anjo, o que é que ele faz? Um altar, e ali ele coloca o nome de Betel. Ora, se fosse um anjo ali, qual é a finalidade do anjo dele fazer um altar? Ou uma coluna ali, como muitos queiram entender? Então veja só, em Abraão, Jesus Cristo se apresenta teofanicamente, em Josué, o anjo que desce a Manoá, e ele fala claramente: por que perguntas meu nome se eu sou o conselheiro? E ora, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz claramente que ele, um dos títulos dele, ele iria ser chamado de conselheiro, né? Essa situação de Jacó aí. Então, claramente, eu vejo que não tem, como é que eu posso dizer, construção teológica, professor Kleber Guedes, de a gente dizer que aquilo ali é anjo. Olha só, como é que eu posso dizer, um livro da Bíblia que deixa claramente como os anjos se apresentam, de que forma os anjos são tratados, e ele trata o ser humano, é a experiência que Daniel tem ali. Ali apresenta o nome dos anjos e os títulos dele. Você está entendendo? E veja só, o dialeto é totalmente diferente com a briga que Jacó teve, certo? Com o dialeto que Manoá também tem. Então, assim, eu não consigo ver outra coisa senão a Cristo nessas formas teofânicas apresentadas. O senhor lembra de um debate que eu tive com um adventista, qual é o nome dele? O Apolinário, que eu fiz uma pequena exegesezinha a respeito de Josué 14, né? E ali você vê que o príncipe do exército do Senhor que se apresenta ali, o texto é claro que diz assim: e venho a ti como príncipe do exército do Senhor. Como príncipe não quer dizer que ele seja o príncipe do exército do Senhor. Ou seja, naquela ocasião, Jesus toma a autoridade do príncipe do exército do Senhor. Quem é o príncipe do exército do Senhor? Todos nós sabemos. A angelologia diz que claramente que é Miguel. Então, naquela ocasião, ele toma a autoridade de príncipe do exército do Senhor. E veja que Deus, quando Moisés morre, Deus chega para Josué e diz assim: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E você veja que as tratativas que Deus tem com Moisés é Deus e Moisés, e não com anjos. Tem um episódio que Deus chega para Josué e diz assim: Josué, vai com esse povo que eu envio o meu anjo. O que Moisés disse? Se o senhor não for, não dou um passo. Por quê? Porque ele sabe que o povo era rebelde, certo? E se Deus enviasse o anjo não ia ter pena do povo, ia matar o povo. Porém, com Deus não. Deus ia ter misericórdia do povo. Certo? Então veja só para finalizar aqui, 30 segundos para me finalizar. Então veja só, Josué se prostra e adora. E olha só que interessante, olha a tratativa que o anjo tem com Josué. Tira a sandália dos seus pés, que lugar que pisas é santo. A mesma tratativa que Deus tinha com Moisés, a mesma. Então Deus cumpre mais uma vez, assim como fui com Moisés, serei contigo. E Deus mostra mais uma vez a tratativa dele com Moisés. Então assim, aquela teofania de Josué 14 ali, claramente é Jesus Cristo. Jacó, claramente é Jesus Cristo. Então deixa a palavra aí que os irmãos fiquem à vontade, em nome de Jesus. Com relação a interpretar que esse chamado anjo do Senhor, ele é aquele que conhecemos hoje como o Cristo, Jesus, o Messias, Yeshua, eu não discordo não, certo? Não discordo não. Agora, vamos para o texto, porque assim, a gente tem que examinar um texto antes de partir para outro. Depois, se você quiser examinar esse texto de Josué que você falou, a gente examina, tá bom? Então vamos aqui para a interpretação do narrador, como que o narrador do texto, ele entendeu sobre quem apareceu ali para Jacó, certo? Ó, Gênesis capítulo 32, versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs ao vale de Jaboque.
tomou e os fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia. Ficando ele só, Jacó ficou só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Então, quem que lutou com Jacó aqui? Um homem. Era um ser humano que estava ali lutando com Jacó. Aí você disse assim, se fosse um anjo ali, tinha estraçalhado a perna de Jacó. Bem, se um anjo lutasse com Jacó e estraçalhar a perna de Jacó, imagine o Deus Todo-Poderoso lutando com Jacó. O que seria dele? Mas a fala foi essa, ele disse que Deus tem misericórdia, irmão, e o anjo não teria misericórdia. Meu filho, deixa eu falar aqui, por favor. Veja só, anjo não tem autonomia para fazer o que quer. Anjo só faz aquilo que ele é ordenado. O anjo não tem decisão própria. O anjo de Deus não tem decisão própria. Só faz o que é autorizado por Deus. Entende? Nenhum anjo sai fazendo o que quer fazer. Ele só sai do mundo celestial quando o Eterno ordena e só vai fazer aquilo que exatamente o Eterno ordena. Compreende? Então, se eu entendo assim, não, se fosse um ser celestial, um anjo, nesse sentido, então acabava com a perna de Jacó. Imagine se for o Deus Todo-Poderoso. A questão da misericórdia, né? O anjo ele vai agir como Deus determinou para ele. Então, segundo a visão do autor do Gênesis aqui, quem aparece para Jacó é um homem e luta com Jacó. Agora vem a interpretação. Alguns vão interpretar que esse homem aqui é um ser celestial, que é o anjo do Senhor, certo? Outros vão interpretar que aqui é uma teofania, o próprio Deus que se fez carne ali e lutou com Jacó. Eu tenho dificuldade de aceitar essa interpretação por causa de outros textos, onde o próprio Jesus vai dizer que nenhum homem viu a Deus e nem pode vê-lo. Onde Paulo vai dizer que Deus é inacessível e nenhum homem viu e nem pode ver. Por isso, só concluir, eu entendo que esse texto aqui refere-se a um representante de Deus. Quem é esse ser que estava representando? O Supremo, Todo-Poderoso, sim, estava emanado dessa autoridade, estava representando este Deus, o Deus verdadeiro. Ele luta com Jacó, né? Vendo que não podia com ele, tocou na articulação da sua coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Certo? Aí Jacó vai dizer, disse a este, deixa-me ir. O homem vai dizer, disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Aí Jacó respondeu, já não te chamo. Jacó respondeu, não te deixarei ir se não me abençoares. Certo? Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens prevalecestes. Certo? Por isso vem a interpretação que eu estava falando ali, as duas interpretações. Tomou Jacó, disse, rogo-te como te chamas. Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessou a Peniel e manquejava de uma coxa. Então, como eu disse, existem as duas interpretações. A interpretação que alguns dizem que ali é o próprio Deus que se fez homem, que se encarnou, né? E lutou com Jacó. Existe outra interpretação de alguns que entendem que ali é o anjo do Senhor. Isso é, o anjo que ele representa o Deus Todo-Poderoso quando vai se comunicar com alguns homens.
que alguns vão entender que é o próprio Filho de Deus, Jesus, e assim eu entendo. Certo? Agora aqui não é o Pai. Eu entendo. Mas aonde diz no texto que ele viu o homem? Que ele brigava? Deixa eu falar. O texto não diz que ele viu o homem, certo? E não, veja só, tem um livro de um soldado. Vocês entenderam o que eu expliquei sobre a palavra Elohim? Vocês entenderam? A palavra Elohim, ela é usada para homens, como eu já mostrei, é usada para anjos e é usada para Todo-Poderoso. A questão, mas professor Kleber... É isso que eu estou dizendo para você, por isso que eu estava explicando aqui, me parece que os senhores não acompanharam, não entenderam, entendeu? Mas essa palavra não é apresentada, Kleber, para esse anjo. Porque ali nós temos que ver o contexto. Essa palavra não é apresentada para esse anjo. Qual palavra? Elohim? Elohim. Não é? Não. No contexto não tem essa palavra para o anjo ali. A palavra aqui está... O senhor pode ver que no contexto ali, professor? A palavra hebraica que aparece ali era um... Deus, face a face, a palavra, eu consultei aqui no léxico aqui agora, é Elohim. Mas o senhor pode ver que no contexto ali... Olha só, olha que interessante. O senhor disse que ninguém nunca viu Deus. Jesus não é Deus? Não, eu não vou entrar nesse detalhe aí, filho. Eu estou falando que Jesus falou isso. Quando fala... Então nós temos que ver o contexto. Assim, quando fala, professor, é Deus na sua glória. Entendeu? Em toda a sua plenitude, ninguém consegue ver. Vai discutir Jesus, a gente vai discutir Jesus, a gente vai discutir Jesus. Por enquanto, a gente está trabalhando o que significa a palavra Deus, porque a falta de compreensão desse termo, muitas pessoas defendem que existe. Eu entendi perfeitamente o que o senhor falou, Kleber. O senhor falou que Elohim, olha o que o senhor falou que Elohim serve tanto para deuses pagãos, não é isso? Eu li aqui no Lexo aqui, ó. A palavra Isso. Elohim é usado, é aplicado para deuses pagãos. Isso, até mesmo para as pessoas, inclusive Israel tem um Eros. E etc. Para autoridades, para representantes de Deus. Só que essa sua colocação não se encaixa no que o contexto está dizendo. O contexto está dizendo que... Olha só, o contexto está dizendo, Kleber Guedes, que ali não é um deus pagão que brigou com Jacó. Ali está dizendo que não é um... filho. Não, mas não... Eu não disse que é deus pagão. Compreenda. A palavra Elohim... Isso, é o que eu estou dizendo. Segundo os gramáticos aqui, eu postei texto, sendo usada para homens, sendo usada para seres celestiais, seres divinos, para o Todo-Poderoso, para os deuses pagãos e etc. Sim, mas é o que eu estou dizendo para o senhor. Por que eu estou dizendo que aqui é um representante de Deus? Por duas razões. Primeiro, porque o versículo 24 e o versículo 25 diz que foi um homem que apareceu para Jacó. Diz que Jacó lutou com o homem. Aí aqui mas Deus não é homem? Deus não é homem? Ele não tem a sua essência divina, não tem o formato de um ser humano? Porque Deus diz, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Quem é o ancião de dias, então, que Daniel cita? Não, Deus fez um ser humano totalmente... Deus fez um ser humano totalmente diferente dele. Não, Deus não é homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus não é humano. Deus não é homem, não. Deus é um ser supremo. Peraí, rapidinho. Deus não é homem, não. Deus não é homem, não. Daniel 7, 13, Deus não é homem, não. Vou deixar o menino falar, depois os outros colegas falam. Aí, evangelista, não adianta você ficar só falando não. Isso não é argumento, meu nobre. Calma. Vamos lá. Se Deus disse assim, façamos o homem nossa imagem e nossa semelhança, o que eu entendo é que Deus é um ser supremo, poderoso, espiritual, com corpo espiritual, porém com formato de ser humano, como nós. Tem braço, tem perna, tanto que Moisés viu as costas de Deus. Então, vamos entender aqui. Veja só. O texto diz que ele lutou com um homem. Obviamente, o que eu consigo entender
é que esse homem é diferenciado de um ser humano, certo? 100% espiritual ali, tá entendendo? E outra, o que me chama mais atenção, professor Kleber, é que quando ele termina aquela briga, ele fala que luta com Deus e faz um altar de adoração. Então, assim, se fosse um anjo ali ou qualquer outra situação, Gênesis 32. certo? Eu não vejo elementos firmes, para dizer com todo respeito, eu não vejo elementos firmes, teologicamente falando, que ali não seja o próprio Cristo, porque ele faz um altar de adoração. Manoá, quando o anjo está quase terminando de falar, ele faz um altar, e quando a fumaça sobe, o anjo vai embora. Não, só assim, se a gente ficar pulando de texto em texto, a gente vai chegar a nenhuma compreensão. O texto em análise no momento é o texto de Gênesis 32, do versículo 22 ao 32. Então vamos focar nesse texto, vamos entender e depois a gente passa para outro texto. Então, o senhor conclui o raciocínio porque você acredita que Deus também é um ser humano. Vou abrir aqui seu áudio, aí eu vou passar para outro colega. Abre aí, que eu não estou conseguindo abrir. Eu entendo claramente ali, certo? Eu não vejo dúvidas algumas, certo? Tanto estudando a angelologia, cristologia, eu vejo claramente a aparição de Cristo nesses elementos citados. E quando eu cito as outras referências bíblicas, é que praticamente são semelhantes. O altar de adoração de Jacó e a reverência e adoração que Manoá tem. Não é que eu estou querendo fazer coxas de retalhos, é só fazendo uma comparação, as mesmas semelhanças, certo? Então, assim, eu respeito o seu ponto de vista, não concordo, sei que o senhor também respeita o meu, também não concordo, e é assim que segue o jogo. Tá entendendo? Mas é isso aí, muito obrigado, valeu. Pode permanecer aí, eu vou ouvir Deixa eu falar, Kleber. Olha, no livro de Hebreus fala que havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, porque Deus tem a multiforma dele falar, entendeu? Agora falou aos filhos, entendeu? Nesses últimos tempos. Se você focasse no texto de Gênesis 32, que é o texto em análise, seria melhor, porque senão a gente fica pulando de um texto para outro. Não, tá certo. Tá certo. Ali no livro de Gênesis, ali, não é Jesus, entendeu? Ali é um anjo. Ali é um anjo que materializou ali, sabe? E lutou com Jacó. Não é o próprio Jesus, sabe? E eu entendo assim, não é o próprio Jesus. Mas cada um tem seu ponto de vista, né? Mas eu fico com posicionamento bíblico, sabe? Que eu mesmo acho, né? Eu creio que é realmente um anjo que materializou ali e lutou com Jacó, sabe? Pelas muitas referências que eu tenho dentro da Bíblia, tá entendendo? Ali eu não acredito que seja de fato Jesus, entendeu? Tem que estudar isso bastante, porque isso é muito complexo também, né? Tem que ter estudo. Eu mesmo não tenho muito estudo, mas assim, né, o pouco que eu conheço, para mim não é o anjo, não é Jesus não, ali não, sabe? Somente isso. É o Cleiton, professor Cleiton. Irmãos, então fica muito difícil de a gente entender que aquele ser que aparece com Jacó ali seja um ser que não seja o pai ou então um filho. Por quê? Ele muda a história. Você pode ver quando ele luta com Jacó ali, Jacó era um cara enganador. E ele abençoa Jacó e dá o nome dele de Israel. E abençoa Israel e põe uma marca na perna dele. Então, até que ponto Israel chega e fala, ficou face a face com Deus, com o Pai. Entendeu? Nenhum anjo tem autoridade de mudar a história e abençoar ninguém. Ele traz a bênção. E antes ele identifica e fala. E antes ele também fala que ele não pode ser abençoado, não pode ser adorado. Entende? Então aquele texto ali está bem claro. E o próprio Jacó, que já agora se tornou Israel, reconhece que aquele lá é o Deus, é o Pai. Entende? Ou então é Jesus que lutou contra ele e prevaleceu. Aquela bênção ali não foi uma bênção fácil. Ele teve que lutar a noite todinha para receber aquela bênção.
Ele teve que insistir, porque senão ele não seria abençoado. Entendeu? Então a gente não pode simplesmente falar, ah, não, esse é um anjo. Aí um anjo veio e lutou com Jacó e simplesmente abençoou e mudou a história de Jacó. Entendeu? E nenhum homem tem autoridade de mudar a história de um ser na terra. Nenhum anjo tem autoridade. E aquele ser lá mudou a história. É tanto que Israel é a descendência do Cristo. Como é que um anjo faz isso? E qual é a autoridade que ele teve? E quando ele falou isso? Que ele teve autoridade do Senhor para fazer isso. Entendeu? E Jacó realmente segurou o anjo. Ele segurou, ele ficou uma noite com o anjo. Com esse anjo do Senhor. Entendeu? É isso que eu tenho para dizer. Aquilo ali é o Pai verdadeiro. Concluiu? Deixa eu falar. Olha só. Segundo a interpretação, a compreensão do Novo Testamento, eu entendo que é provável que esse anjo aqui seja Jesus, o Filho de Deus, certo? É uma interpretação baseada na minha fé em Jesus e no Novo Testamento. É Jesus que apareceu aqui para Jacó, na minha interpretação, segundo o Novo Testamento. Compreende? Agora aqui não é o Pai, o Todo-Poderoso, não é o Espírito Santo, certo? Aqui é o Filho de Deus. Mas na interpretação literal do texto, e como se diz assim, cultural do texto, e do próprio povo judeu, dos próprios hermeneutas, entende que aqui, segundo o texto, quem que aparece é um homem. Quem luta com Jacó é um ser humano. Esse ser aqui, ele está de carne, osso, sangue, pele, certo? É um ser humano que está ali lutando com Jacó. Esse ser humano, segundo a nossa dedução, entendemos que era um anjo que se materializou ali. Alguns vão entender que era um ser humano mesmo, no sentido literal, que luta com Jacó, que abençoa. Eu entendo que, mas independente de ser um homem no sentido literal, humano no seu sentido literal, ou ser um ser celestial, esse ser aqui é um representante de Deus. Ele vem incumbido da autoridade de Deus, representando o Deus verdadeiro, o único, o Pai celestial. Ele vem revestido dessa autoridade para abençoar. Ah, mas o anjo não pode fazer. Anjo não pode fazer nada que a ele não foi delegada a autoridade. Anjo não pode matar, anjo não pode livrar, anjo não pode fazer nada sem receber a autorização de Deus para isso. Ele não desce do céu e faz o que quer, certo? Então, ele só sai do mundo celestial para fazer alguma coisa quando o Eterno o envia. Então, este ser aqui eu entendo que é o representante, mas tranquilo, considero aí a interpretação dos irmãos. Agora, eu desconheço, tanto dentro do judaísmo, quanto dentro do cristianismo, a interpretação do nosso amigo aí, que diz que Deus ele tem uma forma, né? Um corpo de ser humano. Né? Eu desconheço, não conheço isso, não cheguei... Mas a gente vai ter que sair do texto esse tipo de para coisa, provar. né? Deus não é um ser material. O Todo-Poderoso lá no céu, ele não tem braço, ele não tem perna, ele não tem olho, igual o homem tem, certo? Deus é um então, ser. Deus, ele pastor, não eu posso citar um texto? Para aí, meu irmão. Deus ele não está limitado ao tempo, ao espaço, a nada. Inclusive, ele está fora da criação. Quando você vê texto na Bíblia falando, e Deus desceu, e Deus subiu, e a mão de Deus, e o olho de Deus, isso aí são recursos que os autores da Bíblia utilizam para mostrar a ação de Deus. Que Deus está agindo ali. Agora, falar que Deus, o Todo-Poderoso, né, ele tem uma forma, é preciso ter cuidado, principalmente quando diz que ele tem forma humana. Depois eu posso mostrar outro texto, no próprio Antigo Testamento mesmo, que diz que Deus não... Ninguém nunca viu a forma de Deus, e não se pode figurar Deus com a imagem de homem, de animais,
de pessoas e etc. A gente tem que estar atento para os textos que são usados como figura de linguagem, certo? Qual é o texto que o senhor quer postar, irmão? É Daniel 7, 13, 14. Tem como a gente ler aí, por favor? Tô sem Bíblia aqui. Esse texto fala que Deus é um ser humano lá no céu? Não, vamos ler lá, vamos tentar entender, porque o senhor está falando que Deus não pode ser um ser humano, não pode parecer com um ser humano. Não, Deus não. O Eterno, o Pai, o Todo-Poderoso, não. Então, Daniel, letra aí, por Daniel favor. 7, o quê? 13 e 14. Pode começar pelo 12. Daniel 7, Daniel 12. 7, 13 e 14, que diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para todos os povos e nações e línguas. E serviram. Então, quem é esse ancião de dias? Nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino único que não será destruído. Eu sei que o irmão tem um ponto de vista aí, mas se eu agarrar o que o irmão está dizendo, que Deus não tem um formato de um ser humano, né? Fica difícil a gente entender, façamos o homem nossa imagem e semelhança, e Moisés vê as costas de Deus. Eu sei que muitas das vezes a Bíblia ela usa uma linguagem para, como é que eu posso dizer, para ajudar o leitor, concordo plenamente, né? A gente que entra dentro de uma sala de teologia, a gente consegue identificar isso perfeitamente. Mas se ali não é as costas de Deus, é um sentido figurativo, então quem foi que Moisés viu ali, né? Mas enfim. Pode fazer a interpretação do texto que você sugeriu, Cleiton. Então, irmãos, o que eu vejo ali, o texto está falando que vem um filho do homem. Esse filho do homem é um título dado a Jesus. Somente Jesus é reconhecido como o filho do homem. Não existe mais ninguém. E ele vem e se aproxima de um ser. E esse ser tem a aparência de uma pessoa velha, pois ali está escrito ancião de dias. Ancião de dias se remete a uma pessoa que tem muita idade. Não existe nada, nem animal, nem a outro ser que tenha esse título chamado de ancião e de dias. Então é um velho que tem muitos anos nas costas. E esse velho, esse ancião, dá todo o poder, toda a honra e toda a glória para o Filho do Homem. Então como que a gente vai dizer que esse ser não tem uma característica e que ele não é o Pai? E por que a gente confirma que ele é o Pai? Porque ele dá todo o poder, toda a honra, toda a glória para o Filho do Homem, que é Jesus, que na Bíblia a gente reconhece como Jesus. Então, como que o senhor vai me dizer agora, qual é o texto que o senhor vai me falar que esse ser não é Deus, não é o Pai? Tranquilo, aí o senhor está colocando coisas que eu não disse. Tá no final da frase aí, veja. O que eu disse é que Deus, ele não é um ser humano, ele não tem uma fisionomia humana, ele não é biologicamente um ser humano. Ele não aí eu concordo. Mas não foi isso que eu falei, Kleber. Não foi isso, não. Aí eu concordo. É isso que o senhor deu a entender. Biologia humana eu concordo. Mas a aparência humana ele tem. Não tem eu vou repetir. Deus ele tem uma aparência humana. Não que ele seja um ser humano. Por favor, eu vou falar agora, certo? Deus não é um ser humano, ele não tem a aparência de ser humano, fisiologicamente, biologicamente, fisionalmente. Deus não pode ser figurado com qualquer criatura que exista, nem animais, nem homens, nem aves, nem peixes, nem nada. Depois eu vou postar o texto para vocês. Agora vamos interpretar o texto. O texto aqui fala de dois seres, fala do Pai, do Deus Todo-Poderoso, e fala do Filho dele. É isso que o texto está falando. E eu olhando nas minhas visões da noite, isso aqui está tratando de uma visão, de uma revelação, eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem.
E dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram-a chegar até ele. Então está aqui o ancião de dias, que é o Pai, concordo com o senhor, certo? Filho do homem é o Filho de Deus, Jesus, concordo com o senhor. E esse Filho do homem é levado por alguns até o ancião de dias. É apresentado ao ancião de dias. Ancião de dias aqui não é um termo que pode ser interpretado como se Deus tivesse idade, fosse um senhor de idade antiga. Aqui denota, né, a autoridade e a eternidade deste ser, o eterno, todo-poderoso. Ele é o ser supremo que tem autoridade, todo poder, toda autoridade está nele. Ele é tudo isso. Aí o que ele vai fazer? Ele vai conceder ao Filho do Homem a autoridade para governar o mundo, para estabelecer o reino de Deus nesse mundo. É isso que o texto está comunicando. Em momento algum, o texto tem a ideia de dizer que Deus é um senhor de idade velho, que ele tem figura de um ser humano. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para não fazer esse tipo de interpretação. Mas, meu irmão, Deus é só ser que... humano. Mas quando a gente... Irmãos... O texto de Gênesis, quando diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não se tá falando de fisionomia, nem da substância do ser. Primeiro que Deus é espiritual, é um ser espiritual, incorpóreo. Ninguém conhece a forma de Deus, certo? Agora, como que se interpreta então? Aí se fala da autoridade que o Eterno tem como Todo-Poderoso sobre todos os seres e a autoridade que o homem recebeu de Deus sobre o mundo dos seres criados aqui. E atributos que Deus tem em si, que ele compartilhou com o homem, como santidade, sabedoria, discernimento, e etc. Está falando dessas qualidades que o homem tem, que nenhum outro ser animal tem igual ao homem, que o Eterno comunicou a este que ele criara, que é Adão e Eva. Mas, irmão Kleber, professor Kleber, só um detalhe vamos aqui. no dicionário lá e veja lá o que significa ancião. Olha só um detalhe aqui, Cleito. Kleber, veja só. A interpretação literal. A sua Vamos no apresentação. dicionário e ver o que significa ancião. Vou aqui, eu vou antigo, avançado, Dicionário normal. idoso, velho, retirado. Pronto. Então, Aí você vai Deus contra o que está escrito. Deus é velho. Mas veja Mas só. o texto não fala? Mas o que o texto está querendo apresentar, certo? O ancião de dias. O que fazia o ancião de dias? Deus é um ser humano. Deus, ele não é atemporal. Deus, então, é temporal. Mas, meu irmão, então, a gente tem que ir no texto. Nós não podemos falar o que o texto não fala. O texto está falando que é ancião de dias. Não, mas você tem que olhar o texto e interpretar o texto. Você tem que... Então, mas aí vai num dicionário, ancião de dias, o que significa? Ancião de dias, eu já falei para o senhor, representa a pessoa do Pai, que é um ser que tem em si autoridade, ele é eterno, certo? Que vai conceder ao seu filho poder e autoridade para governar o mundo. Ancião de dias é uma figura de linguagem para denotar a autoridade, a maturidade, a grandiosidade, a reverência que tem que se... Mas não tem nenhum lugar que fala isso, meu irmão. No judaísmo, o ancião de dia é um juiz majestoso, certo? Agora, veja só, Kleber Guedes, cara, assim, na boa, a sua teologia a respeito desses assuntos que nós estamos tratando aqui tá um pouco complicado. Você falou que Jesus, ou Deus, né, não pode ser comparado com nenhum animal, relembrado com algum animal, alguma coisa desse tipo assim. Só que aí a gente tem um problema gravíssimo, com todo respeito. Veja só, em toda a extensão da Bíblia, né, ele é tratado como o cordeiro que foi morto e reviveu, o leão da tribo de Judá, certo? Então, assim, cara, me desculpe, eu
Tem Eu não estou figura conseguindo Deus. fechar, eu não estou conseguindo fechar o raciocínio teologicamente dentro do que o senhor está falando. Tá Então, entendendo? você Porque quando assim, fala assim, o Cordeiro de Deus está figurando quando. a imagem de Deus. Então, é o que eu estou dizendo para o senhor. O senhor falou que Deus não pode ser tratado, certo, ou comparado com nenhum animal. Mas o próprio Deus trata o filho como um animal. O leão da tribo de Judá, o cordeiro. João, quando estava em Apocalipse 5, ele vê o cordeiro representando Jesus. Então, veja só. O senhor disse que Deus não pode. A gente não pode comparar com nenhum animal, mas a Bíblia faz essa comparação, né? Então, assim, me desculpe, eu não gosto de ficar me repetindo. Quando eu vejo que eu estou num assunto ou em um debate, que eu estou claramente, constantemente me repetindo, eu vejo que não tem mais finalidade.